Está começando mais um Comentando no QG. Aqui quem fala é seu host de sempre, Paulo Raposo. E o assunto hoje é filme de terror. Sim, o host desse podcast tem cagaço com filme de terror, mas quer falar de um filme de terror. Por quê? Porque é um filme que fez parte da infância dele de certa forma, tá? Hoje o assunto é o filme Christine, o Carro Assassino, que é um filme de terror baseado no livro de Stephen King. Eu quero deixar adiantado desde já que esse episódio ele é focado exclusivamente no filme. Tá, eu não vou mencionar livro, não vou mencionar nada que não seja o filme específico, porque é o que eu tive contato até então. O livro eu estou aí no momento, está na minha pilha de leitura, assim que eu ler eu entro em comentários dele. Então, deixando isso ciente para todo mundo, eu quero começar aí com alguns dados rápidos. O filme ele foi lançado em 9 de dezembro de 1983 nos Estados Unidos. Aqui no Brasil ele aportou alguns anos após, né? TVs, VHS. Tanto que eu lembro, porque ele fez parte da minha infância, vamos começar com isso, né? Eu lembro que teve período dele passar no final do cinema em casa da SBT. Então eu fiquei tipo, mano, eu quero muito conhecer isso. O filme ele é dirigido pelo John Carpenter. E, cara, a história do filme é basicamente, ela envolve, né? Tô me embananando aqui pra explicar, porque, né? É filme de terror. A história ela gira em torno do Warren, que é um jovem estudante. Ele é um nerdão, a galera zoa ele muito, né? O famoso nerdola retraído. E um belo dia ele tá junto com um amigo dele, o Dennis Gilder. O Dennis Gilder. Eles estão juntos e ele passa na frente do ferro velho e ele vê um carro bem velho, bem acabado. Ele se apaixona à primeira vista pelo carro e ele decide comprar o carro. O carro se chama Christine. Só que o que ele não tem noção ainda é que esse carro, ele não é apenas um carro para que ele se apaixona. Ele é um carro do mal. Sim, é galhofa, é bizarro, mas é muito bom. Porque basicamente, o carro é o ponto principal da trama. Ou como ele diz, porque como eu li o começo do livro, eu posso falar isso. É como o Dennis diz, é uma história de amor, né? Do Arnie, da Christine e futuramente aparece a Lake. Então a gente tem um triângulo amoroso, mas onde uma das pessoas é meio que bola fora. Então é meio que o Arnie e o carro. E é bem interessante isso, porque o John Carpenter, ele consegue trabalhar bem isso no filme, mostrar o quanto esse moleque vai ficando obsessivo em cima desse carro. Então ele passa esse período todo montando o carro, cuidando, arrumando, etc. E o carro fica lindão. Obviamente que com o tempo a gente vai descobrindo que o carro é meio bizarro, como eu disse. No filme, logo no começo já fica meio claro, porque tem um cara que maltrata lá a parte do motor do carro, o capô fecha na mão do cara, o outro derrama uma bituca de cigarro dentro do carro e ele sai do carro morto. É um bagulho que você fica meio... Isso tem coisa. É tipo aqueles filmes que você sabe que o bagulho vai dar ruim, mas você fica, talvez. Então, basicamente isso. Só que ao longo da história, né, como ela vai sendo desenvolvida, vai sendo narrada, a gente vai vendo o quanto o Arnie muda e o quanto o carro influencia essa mudança. Então, ele tem uma sensação que é bem interessante, que é a questão dele te deixar muito apreensivo. Não é o famoso jump scare, que você tá assistindo, você vai tomar um susto, vai dar um pulo. Você fica apreensivo porque, mano, é um carro. Não tem como ter um jump scare com carro. E nos anos 80 ninguém pensava em fazer tanto jump scare. Era geralmente a questão de ser o susto pelo susto real. Você realmente ia ter medo daquilo, ia ficar apreensivo o suficiente para quando o recurso de susto ou algo assim viesse, você tá ali muito imerso, muito absorto naquilo. E Christine funciona isso muito bem, porque todas as cenas que o carro faz alguma coisa fora do comum, você fica apreensivo, porque você fala, mano, como? Então tem momentos antológicos, tipo a cena que a Lake fala pro Arnie que ele só se importa com o carro, etc. Ela tá dentro do carro com ele e o carro sozinho fecha a porta e faz ela quase morrer engasgada. Então é muito trash, mas é muito realmente assim, te prende, você realmente fica uau. É também interessante que as cenas de morte, elas não são necessariamente mostradas, né? Tipo, não é mostrado o corpo dilacerado, etc. Apesar de eu já acreditar que o Stephen King deve meter isso no livro, porque o Stephen King, né? E o Stephen King eu não espero menos do que corpos dilacerados e ele narrando isso com maestria. Mas a forma como é tratado no filme é bem interessante, porque, por exemplo, tem momentos que o Arnie não tá perto da Christine, mas acontece alguma coisa e ele, por ser o dono dela, se vê num problema. Mas daí a gente não vai notando que ele vai ficando cada vez mais insano, mais doido. Tem uma cena que não é spoiler, mas é uma cena bem legal, que é, os caras vão lá, destroem o carro, né, destroem toda a Christine. O Arnie chega e ele fala que ele vai dar todo o tempo possível pra reconstrução do carro. Nessa hora a Christine basicamente reconstrói o carro. Ele vê, tipo, o motor tá totalmente detonado, o motor se reconstrói sozinho, e aí ele vem, e é bem legal essa cena, até a forma como ela é composta, porque o Arnie volta, ele olha pro carro e fala, me mostra o que você pode fazer. E a gente vai vendo
vendo a cena, o carro sendo reconstruído sozinho. Então isso é muito legal. É muito bem feito. É um filme que, pra mim, ele é filmão B. Ele é um filmão pra você realmente sentar no meio da noite, colocar e assistir. Mas é um filme que eu realmente achei interessante. Porque, cara, convenhamos. A gente sempre tem alguma coisa a qual a gente tem um certo apego, só que a gente não tem a mínima noção disso. E aí aparece esse momento. E isso é bem interessante. A forma como ele mostra essa obsessão louca do Arnie, a forma como ele desenvolve isso, esse amor obsessivo pela Christine. É um filme que eu recomendo, assim, pra você assistir com a pipoquinha na mão. E é um filme que, sim, eu consegui constar. Não é um filme que eu falo, nossa, eu ao concurso dos filmes de terror, mas é um filme bom. É um filme que realmente, na época que eu era pequeno, se eu tivesse tido, eu não teria tido medo, porque eu vi no madrugada e não me deu medo. Mas é algo que realmente vale a pena. Esse podcast ele fica um pouco mais curto, né? Porque é uma opinião de filme, eu não vou ficar destalando no filme aqui. Vai lá e assiste, eu não vou dar spoiler também do filme. Vá lá e assista, mesmo o filme sendo da década de 80, eu acho que é um filme que vale pela curiosidade. Sempre lembrando que também tem o livro do Stephen King. Esse livro eu ainda vou ler, mas o livro tem 650 páginas, o filme tem 1h40, então você já tem uma noção do quanto foi cortado aí desse livro. Mas assim que eu terminar de ler o livro, eu volto no podcast para gravar um exclusivamente do livro para vocês. Lembrando vocês, né, sempre, se todos vocês que ouvem o comentando indicar cada um para um amigo ou dois, esse podcast ia crescer cada vez mais. Lembrando sempre que o Comentando no QG é um podcast que ele é semanal, com média de 2 a 3 episódios. Sempre um mais curto, um pouquinho mais longo, sem contar que em breve voltam os especiais e alguns outros produtos aí que estou elaborando, só que esses outros que estou elaborando eles vão ter periodicidades diferentes. Só para frisar, estamos no Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, Anchor e mais alguns outros agregadores aí. Só procurar lá comentando no QG que você acha. Também lembrando que meu Instagram, meu Twitter e o e-mail estão aqui embaixo. Instagram o SR_Raposo, Twitter é o Paulo_Raposo, nos dois casos o Raposo é com Z, e meu e-mail tá aqui embaixo que é o paulo.raposo, também com Z, @outlook.com. Então galera, é isso, um abraço e nós fomos!